Bem, seja bem-vindo a esse tutorial. Meu nome é Bruno Ramalho, sou mestrando em Educação Física pela Universidade Gama Filho e nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre a utilização do Microsoft Excel. Então, inicialmente, eu vou falar um pouco sobre a estrutura do software e aí eu vou falar um pouco sobre células, linhas e colunas que compõem o layout do software. Num segundo momento, eu vou falar sobre as formas de utilização do programa, e aí vou abordar a utilização dele enquanto banco de dados e enquanto calculadora. Logo após, vou realizar alguns cálculos matemáticos básicos, somente para ilustrar essa forma de utilização do programa. Posteriormente, eu vou falar um pouco sobre a inserção de fórmulas, que são funções já existentes no programa. E no final eu vou abordar um pouco o conceito de planilha viva. E aí, para ilustrar todo esse conceito, eu vou utilizar um exemplo um pouco mais elaborado sobre a questão da planilha viva. Então, espero que vocês aproveitem bastante esse tutorial. Bem, nesse momento, então, eu estou aqui já com o software em funcionamento. E lembrando que essa aqui é a versão 2010 do programa. A maior parte das pessoas utiliza a 2007 ou a versão 2003. Poucas são as diferenças, né? As diferenças maiores se encontram aqui nesse layout de opções, mas o funcionamento é basicamente igual para todas as versões. Bem, então quanto ao programa em si, notem que a planilha dele contém uma série de retângulos dispostos lateralmente, um em relação ao outro, e verticalmente, né, um em relação ao outro. Cada unidade dessa aqui, cada retângulo desse, representa uma célula. Então, cada unidade dessa aqui é conhecida como célula. E aí, notem que nessa parte aqui mais superior da planilha, nós temos uma série de letras, né? Uma sequência aqui de letras do alfabeto. E cada letra dessa aqui representa uma coluna. Então, nós temos aqui a coluna A, coluna B, coluna C e assim por diante. Então, notem que quando eu clico em uma letra dessa, ele seleciona automaticamente a coluna, que é justamente essa disposição de células de forma vertical. E aqui à esquerda, nós temos uma série de números também dispostos em sequência. E para cada número desse aqui, eu tenho uma linha. Então, notem que quando eu clico aqui na linha, ele seleciona todas as células que estão dispostas lateralmente, uma em relação à outra. Então, essa aqui é a parte inicial básica, né, da estrutura do software. As células, enquanto cada unidade, colunas, representada aqui pelas letras, e as linhas representadas pelos números. Outro ponto importante, por que dessas letras e números, né, representando linhas e colunas? Notem que quando eu clico aqui numa célula qualquer, ela se encontra dentro de uma coluna e dentro de uma linha. Esse cruzamento aqui de linha e coluna é o que vai dar o endereçamento da célula. Então, por exemplo, essa célula que eu selecionei é a célula D5, porque ela está na coluna D e na linha 5. Então, cada célula dessa aqui tem um endereçamento diferente da outra. Nenhuma célula tem um endereço idêntico ao de outra célula. Então, essa parte inicial é a parte básica do layout do software. Num segundo momento, né, como eu já havia comentado, a gente vai ver como é que se dá a utilização do programa enquanto banco de dados. Então, eu vou montar aqui um banco de dados bastante simples e sem grandes feitos, né? Eu vou montar aqui um banco de dados com nomes que poderiam ser nomes de alunos, e a frequência cardíaca de repouso desses alunos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o meu nome, vou colocar aqui alguns nomes dispostos na coluna A,
Então, eu coloquei aqui uma série de nomes dispostos na coluna A e vou colocar aqui valores hipotéticos de frequência cardíaca de repouso. Então, eu coloquei aqui uma série de valores de frequência cardíaca de repouso e uma série de nomes. Então, isso aqui já é um banco de dados bastante simples, né, com layout bastante simplório, mas já tem a função de ser um banco de dados. Isso aqui, conforme vai passando o tempo e você vai alimentando, depois de um tempo você tem um grande banco de dados com uma série de informações importantes para serem posteriormente analisadas. E no segundo momento, como eu também já havia falado, eu vou comentar um pouco agora sobre a utilização da planilha, né, do Excel enquanto calculadora. Então, cada unidade dessa aqui, né, cada célula do Excel, ela tem uma função de ser uma calculadora, na verdade. Então, como é que eu faço para utilizar essa célula aí enquanto uma calculadora? Inicialmente, a redação aqui dentro da célula deve ter início com um sinal de operação matemática. Então, eu posso digitar o sinal de mais, o sinal de menos, enfim, qualquer outro sinal. Eu, por convenção e por hábito, utilizo o sinal de igual. Então, quando eu digito aí o sinal de igual, eu estou dizendo para a célula o seguinte: eu quero que ela faça um cálculo para mim. E aí eu vou colocar aqui um cálculo básico matemático, colocar 10 mais 10. Notem que quando eu dou o Enter, ele já faz o cálculo para mim de forma automática. Lógico que eu posso fazer outras operações, então vou colocar aqui, por exemplo, 10 mais 20 menos 14 dividido por 3. Então, notem que ele já me gerou aqui o valor, ele já fez todas aquelas operações. Lembrando que, como eu coloquei aqui uma operação de divisão, essa aqui foi a primeira operação que ele realizou. Então, se eu quisesse manter a ordem, né, das contas que eu estou fazendo, eu teria que aplicar aqui um parêntese, justamente para apontar que eu quero que ele faça primeiramente a soma e a subtração antes da divisão. Então, aqui ele já me gerou outro valor. Então, enquanto calculadora, basta que eu digite o sinal de igual e aponte para o Excel qual é a operação que eu quero que ele faça. Como eu já havia falado também, a gente tem a opção de inserir fórmulas dentro da planilha. Então, eu vou demonstrar aqui uma fórmula básica. Novamente, a gente começa com o sinal de igual. E aí eu vou digitar aqui a palavra soma. Soma é uma das fórmulas que já vem pré-programadas, né, aí dentro do software. Então, eu vou colocar aqui números aleatórios. Vou colocar aqui 19. E aí a gente não vai utilizar o sinal de mais. A gente vai utilizar somente ponto e vírgula. 19, 23, 90, 12. E aí, quando eu dou o Enter, ele já faz todo o somatório para mim. Todo o cálculo, toda a soma daqueles números que eu digitei, ele já fez para mim sem que eu tivesse que digitar o sinal de mais. Lógico que tem uma série de outras fórmulas, né, para subtração, para divisão, enfim. Uma série de outras funções que a gente pode utilizar. E a última grande aplicação do Excel, né, que é a planilha viva. Então, a planilha viva é, na verdade, uma forma que a gente tem de utilizar o Excel de forma ágil, né? A gente não precisa, toda vez que vai fazer um cálculo, abrir a fórmula e redigitar os números. Como é que funciona isso? Eu vou pegar aqui um exemplo simples. Vou colocar aqui o sinal de igual. Ao invés de digitar um número, eu vou clicar na célula, eu vou apontar para a célula que eu quero e vou somar com outra célula. Nesse caso aqui, eu estou somando os valores da célula A1 com a célula A2. Vou dar o Enter. Obviamente que no primeiro momento ele vai dar o valor 0, já que eu não tenho
nenhum valor digitado nessas células, mas digamos que eu coloque aqui 35 na A1 e na célula A2 eu coloque 23. Então, notem que automaticamente o cálculo já foi realizado sem que eu tivesse que abrir a fórmula e inserir os números. Então, toda vez que eu mudar esse número aqui, ele vai refazer o cálculo para mim de forma automática, sem que eu tenha que ficar manipulando a fórmula que eu inseri aqui. Num conceito um pouco mais elaborado, eu vou mostrar aqui uma aplicação prática da planilha viva. Então, digamos que eu tenho um aluno, né, dentro de uma academia e eu queira calcular a frequência cardíaca-alvo dele de treinamento. Então, eu vou colocar aqui os valores de frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca de repouso, vou colocar aqui o percentual inferior de trabalho que eu quero fazer com esse meu aluno, e aqui o percentual superior de trabalho. Então, aqui os valores, vou colocar aqui alguns valores de forma hipotética também. Frequência máxima de 198, frequência de repouso de 65 batimentos. E aí eu quero trabalhar com ele em um percentual inferior de 65%. Lembrando que no Excel, normalmente a gente utiliza o valor decimal, né? A gente não utiliza o percentual, apesar de ser possível também. E eu vou trabalhar com um valor superior de 80%. Então, já tenho aqui todos os valores digitados. E agora eu vou fazer o cálculo propriamente dito. Então, aqui eu vou digitar a zona-alvo dele. Zona-alvo inferior e a zona-alvo superior. Então, o cálculo que eu vou fazer vai ser utilizando o método de reserva. Então, inicialmente eu vou colocar aqui o igual, apontando que eu quero que ele faça cálculo. E aí eu vou clicar na frequência cardíaca máxima. Dessa vez eu tenho que usar aqui o parênteses. Vou clicar na frequência cardíaca máxima, subtraindo pela frequência de repouso, vezes o percentual de trabalho inferior, mais a frequência cardíaca de repouso do meu aluno. Quando eu der o Enter, ele automaticamente já fez o cálculo da frequência cardíaca e já me gerou o valor aqui de zona-alvo inferior de trabalho. Para a zona-alvo superior de trabalho, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou pegar aqui a frequência máxima, menos a frequência de repouso, vezes o percentual agora superior, mais a frequência cardíaca de repouso. Vou dar o Enter e ele já me gerou também o valor de frequência cardíaca superior de trabalho. E agora, qual é a grande importância da planilha viva, né? Tendo esses dados aqui gerados, digamos que eu tenho agora um novo aluno, um aluno diferente, com outros dados a serem colocados aqui. Então, digamos que esse novo aluno tem uma frequência máxima de 189 batimentos ao invés de 198. Notem que eu somente mudei a frequência máxima e ele já refez os cálculos para mim. Lógico que para o mesmo percentual de trabalho. Agora, digamos que eu queira trabalhar ao invés de 80%, enquanto percentual superior, eu vou colocar 85%. Ele também já fez o cálculo da zona-alvo de forma automática. Assim como se eu mudar a frequência cardíaca de repouso, vou colocar aqui 57 batimentos, ele também já alterou todos os valores de zona-alvo. Então, essa que é a grande importância da planilha viva. Lógico que dentro da disciplina, alguns conceitos mais elaborados vão ser montados dentro do Excel, mas esse é o conceito básico da planilha viva. Então, espero que vocês tenham aproveitado esse tutorial
e que seja de grande valia para vocês. Muito obrigado.